Muito bem. Boa noite. Muita paz para todos, né? Estamos de volta aqui. Então, não sei ainda o que é que vem de pergunta, mas eu gostaria de fazer um comentário sobre essa leitura que o senhor Luiz fez, né? Que é muito interessante. Há muitos anos atrás, quando agora ali estávamos aí dentro, eu abri a esmo, saiu essa parte para ser lida, né? E agora eu estava meditando sobre isso aí. Há muitos anos atrás, quando eu li isso aí, eu achei uma coisa absurda, né? Jesus dizer que não veio trazer a paz e sim a espada, né? Aí eu digo, mais um sermão da montanha, quem pregou, né? Assim, o amor, né? Acima de tudo. Mas aí é que precisa a gente entender que Jesus, ele falava, não enigmaticamente, mas é muito sábio o que ele falou, porque tudo que ele falou aconteceu, né? As cruzadas, lutando, dizendo em nome de Jesus, em nome de Deus, né? Querendo matar para quem tem a Irlanda mesmo, quantos anos os católicos contra os protestantes. Hoje em dia, os próprios terroristas que não aceitam, né? Vamos supor, essa doutrina cristã e etc, etc. E as divisões nos lares, que é muito verdadeiro. Eu mesmo tenho na minha família pessoas que são da igreja protestante, mas que os irmãos passaram a ser as pessoas da igreja. Não conseguimos mais comungar porque quando nos reunimos fica estranho. Não são todos, né? Tem uns que são para frente mesmo, né? Existem protestantes que são para frente, ignoram isso, mas a maioria parece que se fecham nesse fanatismo do qual leu no final aqui o seu Luiz. Né? Então essas divisões começam a fazer parte das famílias, né? E perduram, né? Infelizmente acontece isso, né? Com muitas famílias, tá certo? Não é? Alguém tem também divisões na família por causa de religião? Olha aí, tá vendo? O mesmo, né? Eu não me lembro de nenhum outro espírita na família, não. Assim, sabe? Na família do meu pai e da minha mãe, né? A não ser a mim mesmo, né? O restante é de católico ou protestante, né? Ok, então vamos lá para as perguntas. Devemos cortar os laços dos problemas familiares com coisa que você não vai resolver, de certa forma atrapalha a minha? Olha aí, vê que a leitura tem a ver com a pergunta, né? Cortar laços familiares. Olha, existe uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 873, 874 e 875 do Livro dos Espíritos. Na questão 875, Allan Kardec pergunta bem apropriadamente como é que consiste a justiça. E a resposta é que é bem curta. É que a justiça é o seguinte, é respeitar o direito de cada um. Então o direito hoje ele é muito deturpado pela questão de ponto de vista, né? Cada pessoa tem um ponto de vista diferente. Cada pessoa é um mundo. Então o meu ponto de vista é que eu acho que é isso que é certo. Eu acho que isso é errado. Agora, quando algo está lhe prejudicando, é melhor que você realmente, se prejudica você e prejudica outros, né? Porque ninguém vai dizer para ninguém, não, mas se prejudica, deixa assim mesmo, porque tu tem que imitar Chico Xavier, tem que imitar, não é? Imitar Madre Teresa de Calcutá, imitar essas pessoas. E se a pessoa não estiver preparada para fazer isso? E se também ela não merecer passar por isso? Tudo isso tem que ser verificado. Agora, quando algo vai prejudicar não só a você, mas está prejudicando a pessoa, está prejudicando todo mundo, realmente existe a questão de afastamento, né? Mas um afastamento bom, sem mágoa, sem ódio, sem rancor. Todo afastamento que vai fazer um bem a você e aos outros, ele é bom, como o silêncio também é bom, né? A irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo ele vem com várias explicações de vários espíritos que pegaram aqueles temas, né, proclamados por Jesus e fizeram uma sua dissertação, espíritos. Não é? Por isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Espiritismo não é de nenhum homem. O Espiritismo foi ditado pelos espíritos em 1857, não é? E sempre existiu. Não o Espiritismo, sempre existiu os espíritos, sempre existiu as pessoas. Então a irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, trata de um tema muito interessante, que é a caridade moral e a caridade material. Vale muito a pena vocês lerem, né? E lá pelo um momento, eu acho muito interessante, ficou gravado aqui no meu consciente, subconsciente, ela fala que a caridade mais difícil é a caridade moral, que é o que as famílias mais perecem, os lares
né, as coisas, porque nós queremos uma coisa, o marido quer outra, o marido quer uma coisa, a mulher quer outra, o filho quer uma coisa, o filho quer outro, a pessoa já está no patamar mais evolutivo, o outro ainda está aqui, o outro está acolá, o outro valoriza aquilo porque foi a criação dele. Só que quando você se junta com as pessoas, você não olha nada disso. O ser humano, ele passa por cima de qualquer coisa. Quando ele quer, é igual um brinquedo, né? Isso aqui machuca, viu, seu Luiz? Ai, mãe. Viu? Vou sair daqui com um calo na orelha. Mas, então, quando as pessoas... É que eu sou muito sincero, né? O que eu estou sentindo... Não, tá bom, deixa assim mesmo. Né? Talvez eu mereça. Mas é isso que eu estou querendo fazer, um paradoxo. Você vai dizer assim, mas talvez eu mereça. Não, ninguém merece sofrer. Bem que tem um capítulo que fala que a felicidade não é deste mundo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, mas a gente já pode ser feliz aqui se a gente começar a não dar tanta importância para o nosso ponto de vista, da maneira que a gente quer, a nossa implicância, é porque a gente quer ter razão. Quanto mais você quer ter razão, mais infeliz você vai ser. Eu, pelo menos, faz mais de 5 anos que eu estou liberto. Não quero ter razão. O importante é fazer, estar com a minha consciência limpa, né? Dentro do limite da consciência. Porque a questão de consciência também é uma questão de você perceber o seu ponto de vista, né? Cada um tem uma consciência para Deus. E quem vai julgar não é nenhum de vocês que vai julgar a mim ou a vocês. Quem vai julgar tem outros, né? Outros patamares maiores para julgar cada um de nós, né? Mas há como se melhorar e se afastar também é bom, não é ruim não. Mas tem que julgar isso. Será que eu estou me afastando porque eu estou magoado, ou porque eu quero do meu jeito? Tem que ver isso aí, tem que verificar. Podemos ir para a próxima? Sim. Verificamos um grande aumento nos índices de suicídio entre adolescentes e jovens. Existem causas conhecidas? Muitas causas, né? Eu estava assistindo esses dias, até junto com a Anice, a gente estava assistindo o André Trigueiro, que teve lá no Fore Blue em Blumenau. Ele é um repórter da Rede Globo, né? Aquela Rede Globo Televisão. E ele lançou o seu livro, né? Que Viver é a Melhor Opção, né? Então é um livro que está aí, não é espírita, é um livro para todo mundo, mas ele é espírita, o André Trigueiro, né? E ele estava naquele programa daquele rapaz, daquele Bial ali, aquele repórter, né? E ele falou muito bem de muitas coisas. Só que existem umas pesquisas nos livros que tem ali o Você a Cura 1, Você a Cura 2, também que não é espírita. Eu escrevi eles em países diferentes ali. E que a gente trata de uma pesquisa que é comprovada, né? Que muitos suicídios são por farmacologia, ou seja, por essas drogas que são alucinógenas, né? Ritalina mesmo. É melhor você dar uns 3 sacos de cocaína para o seu filho do que dar uma Ritalina. Mas o público não sabe disso. Porque a professora falou, porque a psicóloga vai passar o Ritalina, que é o Concerta, e quando é daqui a 2, 3 anos tem uma corrupção dentro do cérebro, dos neurônios, né, que a criança vai ficar alterada, porque alterou a química do corpo que o Papai do Céu, que a natureza deu. Salvo se uma pessoa nasce realmente com um grau enorme de epilepsia, como o meu sobrinho, com não sei quantos tumores na cabeça, que vai ter que tomar remédios controlados para não entrar em convulsão, mas hoje em dia nem aqueles remédios que eles eram muito super eficientes, hoje eles fazem de forma que a pessoa precise tomar outra droga. Então, sim, há outras causas de suicídio, além de orgulho, né? Que o orgulho para mim é uma das maiores causas do suicídio consciente, né? Se a pessoa não está tomando droga, nem tomou, como aqueles casos dos massacres, né? No livro ali, Você é Cura 2, eu trago a comprovação de que Dr. David Hiller, né? Que ele agora inclusive ele tem um Facebook em inglês, estava observando que ele colocou lá uma matéria sobre as vacinas, né? Inclusive contra HPV, inclusive, que no Japão eles encontraram que essas vacinas contra o HPV estavam mais matando ou deixando as pessoas com problemas, né? Sequelas, do que curando as pessoas. Não são vários se chama assim, um produto, não, aliás, é uma ciência dentro da farmacologia que mede esses fármacos, essas drogas, e chegou à conclusão de que muitas vacinas aí prejudicam, né? Essa própria vacina da gripe mesmo é questionável, né? Toda hora passando propaganda que você tem que confiar, e o povo vai atrás de uma pessoa que está na televisão, nem sei quem é aquele homem, mas está dizendo que sim. Tem gente que tomou, porque tem um organismo que é forte, né? Você tomar vacina de gripe não dá nada. Tem gente que já dá uma febre, uma coisa, não é verdade? Então, o organismo da gente ele foi programado para se defender mesmo, de tudo. Só basta a gente buscar ter saúde, né? Mas tem muitas causas de suicídio.
Para mim, assim, consciente, sem tomar remédio, sem nenhum problema, orgulho. Quando a pessoa não está do jeito que quer a vida. O orgulho é uma coisa muito, né? É como sempre como Jesus combateu. Uma pessoa com orgulho, ela não quer nem ficar separada, ela não quer ficar sem aquele filho, não quer ficar sem aquele dinheiro, não quer ficar sem aquele carro, não quer ficar sem aquele apartamento, não quer ficar sem aquela casa, não quer ficar sem aquele terreno, não quer agora aparecer naquele local porque perdeu aquele emprego. Então, qual é a maior fraqueza? Pelo orgulho, o que é que eu faço? Eu quero deixar esse mundo, eu começo a falar besteira, né? Eu vou dar uma palestra sobre os pensamentos, eu acho que eu estava até escrevendo enquanto eu não fazia, né? Ali, como eu não sabia o que vem aqui perguntar, estava escrevendo a palestra. Escrevi umas 3 páginas ali sobre pensamento, né? Mas essa eu vou deixar para vocês assistirem quando for dia 6, domingo. Eu acho que é a palestra, se eu não me engano. Mas o orgulho é o ponto fundamental. Se não for droga, se não for a pessoa... Porque o orgulho ele traz o quê? Traz o melindre, traz a mágoa, traz o ódio, traz o rancor, apaga as coisas boas que o espírito... Porque isso aqui é passageiro. Você querer viver com um homem ou com uma mulher, ou querer ter aquele carro, aquela casa... Se você tem essas condições e você também não lutou, por que você quer reclamar da vida? E se você lutou e algumas pessoas lutaram e conseguiram, você lutou, mas lutou mais pelos outros do que por você, e depois você vai reclamar da vida? Então o suicídio, eles são... Para mim, o principal motivo dele é o orgulho. O abandono também pode ser... Mas uma pessoa que é abandonada e que ela tem um espírito enfraquecido pode vir a ser suicida também. Ou um reincidente, né? A pessoa que já suicidou-se em várias vidas vai ter... Mas aí a justiça é muito boa. Você vê que tem pessoas que cometeram suicídio que vêm sem condições de se suicidar de novo. Papai do céu não vai desamparar ninguém. Agora, os suicídios são N motivos. Não pode os autores, as pessoas, querendo classificar o suicídio só em drogas medicamentosas, ou só em pessoas abandonadas, ou pessoas que estão emocionalmente enfraquecidas. Não. Pode ver que por trás de tudo isso tem o orgulho, o egoísmo. E o orgulho traz o quê? Traz a pessoa ferida nas suas coisas. Fulano fez isso comigo. Então, as pessoas emocionais se ferem com mais facilidade que as pessoas, mas as pessoas ativas que têm o emocional também se ferem, porque têm o seu senso de justiça, e as pessoas racionais são frias ao ponto de tirar a sua própria vida. O suicídio, ele é muito complexo, né? Mas o motivo para mim, o principal, já perguntando aos espíritos certa feita, eles falaram para mim que é o orgulho. E o orgulho está ligado ao melindre, à autoimagem perante os outros, a querer ser uma coisa, porque tem gente que luta, trabalha, não constrói, não sai do canto. Por quê? Porque está buscando errado, né? Tem pessoas que vão buscar o espiritual e o material vai vindo. Porque o que nós vamos levar daqui é o conhecimento. E se suicida, não morre. Não morre. A pessoa não morre. É difícil. Agora, há suicídios que já são... não é que são perdoáveis, né? Tem uns motivos por trás. Se a pessoa conscientemente se suicidou, sabendo que era errado, tendo toda uma coisa, aí vai ser muito mais cobrado, né? Na verdade, agora se a pessoa... E principalmente quando a pessoa vem com todas as ferramentas para não se suicidar, né? Vem com conhecimento, vem com tudo, vem com apoio espiritual, vem com um monte de coisa, e ela ainda vai se suicidar, então é muito orgulho. É muito apego à imagem, o que é que vão pensar, o que é que eu vou fazer. Aí é uma inferioridade muito grande espiritual, né? Como é visto a transexualidade através do espiritismo? O espiritismo não trata da transexualidade, sabe? E não deveria tratar. Nós tratamos de conhecimento espiritual. A transexualidade é uma transição, inclusive, planetária. Nós temos uma psicografia do espírito de Natasha Volta Gomes, está lá no YouTube, inclusive, né, falando sobre o preconceito, mas ela também não traz uma apologia que... Ela fala da compreensão, porque são espíritos. Se você julga porque você não está sentindo na pele. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Uma pessoa nascer num corpo feminino com um psique masculino, ou um psique feminino num corpo masculino, os ignorantes, as pessoas mais assim, que nada, macho é macho, fêmea é fêmea. Agora também, eu vou dizer, isso aí é ridículo, né? Eu, sinceramente, nem essa palavra até que é melhorzinha, né? Mas aquela outra palavra, homossexualismo, eu nunca gostei. Porque é você taxar as pessoas. Ali tem um ser humano, um espírito que merece respeito, merece atenção e deve ser respeitado pela sua opção sexual. O espiritismo não trata disso. Se tem espírito tratando, não está certo. Até porque o espiritismo é baseado na compilação de Allan Kardec e não fala também se está errado ou está certo. Não.
Agora, são pontos de vista de muitos autores. Agora, no ponto de vista da criação, realmente, se acabar a questão dos héteros ali, não tiver mais nem homem nem mulher, e todo mundo fizer cirurgia, como é que a gente vai procriar e vai ter mais os... Porque aí também só é observar a natureza, né? Não é verdade? Na natureza eu sei que tem muitos animais que só tem uma parceira só, e tem animais que tem 10 parceiros, né? Tem animais, ou índias mesmo, que são... Tem aldeias indígenas que a mulher tem 10 homens, 5 homens. Mas vai vir para a nossa cultura, vai dizer que essa mulher é uma prostituta. Porque como é que ela pode ter 5 maridos? Mas naquela aldeia indígena isso é normal, na África. Já vi documentários, né? Mas é a cultura. Lá na Arábia ter 7, 8 mulheres, né? É comum. Tem a primeira, a segunda, você tem que dar os presentes tudo igual, tem que ter dinheiro, grana, né? Porque eles gostam de umas joias, gostam de umas coisas, né? Tem que trabalhar bastante, né? É opção. Agora, opa, agora não vai sair mais. Transexualidade, ela não é um ponto, o Espiritismo não fala nada sobre isso, nem estuda isso. Agora existem grandes palestrantes aí que foram estudar o tema, mas eu, na minha opinião, no meu pequeno ponto de vista, eu acredito que a melhor coisa não é estar falando sobre isso, é respeitar as pessoas se tomarem essa opção, é ajudá-las, é fazer com que elas sejam pessoas legítimas diante das suas escolhas. Por exemplo, se você tem um casal, como nós temos lá na Casa Espírita em Blumenau, que são do sexo feminino, mas que respeitam, que não ficam dentro da palestra paquerando, olhando, né? Ah, que cara bonitão, tô afim dele. Quer dizer, agora tem héteros que fazem isso, né? Que inclusive estão na Casa Espírita ou na missa, ou seja lá, mas está lá olhando, né? Então, quem é mais culpado? Aquele que tem uma opção sexual diferenciada ou aquele que é hétero porque está na sociedade? Não vejo que o Espiritismo tenha que tratar disso de maneira a ser juiz, de julgar. Mas o Espiritismo, como pregador de uma ciência, de uma filosofia de evolução e de melhoramento espiritual, e que trata da espiritualidade, deve passar para todos o respeito, que é a questão 74 que eu falei para vocês, 75 anteriormente. Respeitarmos as pessoas, deixarmos elas ser livres, mas fazendo com que elas possam conhecer, porque tanto o transexual como qualquer um pode conhecer a doutrina espírita, pode conhecer os conhecimentos, pode tentar entender o seu espírito imortal, e porque passa por isso, né? Agora é algo que é muito gigante. Por exemplo, existem coisas contrárias. Por exemplo, eu não acho que precise mais de passeata gay, nem daquele negócio. Aquilo ali para mim já é um exagero, por quê? Porque não necessita, mas virou um comércio, agora só é por causa da parte comercial, porque todo mundo já não dá bola se a pessoa está ali. Olha, até uma coisa que as moças se beijando na rua, os homens se beijando na rua, né? E ninguém mais dá bola, poucas pessoas vão dar bola. Agora, para que isso também? E para que dizer para as crianças que elas têm que tomar opção até 7 anos? Eu não acho isso, não. Isso acontece naturalmente, não precisa ninguém incentivar, não precisa ninguém estar mostrando cartilhas, não. Isso aconteceu sempre naturalmente. Você dá para sentir que o menino já é uma menina, mas ele está no corpo masculino, mas o espírito é feminino. E você dá para sentir quando a menina, como eu tive uma prima que já desencarnou, queria jogar bola com os meninos, queria, né? Ela tinha até um jeitinho de fazer assim, mas nunca ninguém ensinou ela. Ela imitava os meninos, né? Então, era inato isso. Veio do espírito. Existem explicações que estão no mundo espiritual, porque isso pode ser resgate, isso pode ser uma expiação, e isso pode ser inclusive uma forma do espírito se manifestar que ele escolheu ao voltar para o corpo. Então o espiritismo, no meu conhecer, não deveria se manifestar nem contra nem a favor, mas fazer o melhor, que as pessoas se respeitem, utilizando a própria, a própria compilação do Livro dos Espíritos. Mestre Jesus fez diversos milagres de cura física e espiritual, mas não curou todos. Como ele selecionou os merecedores de cura? Então, Jesus, na sua sapiência, né, na sua época, no seu momento, Jesus ele tinha várias, vamos colocar assim, né, falando uma linguagem mais espírita, várias mediunidades, várias paranormalidades. Era um ser mais cheio de muitas qualidades espirituais, né? Mas aquilo que Jesus fez foi para chamar a atenção.
como já aconteceu já no Brasil com aquele doutor Edson de Queiroz, que recebia o espírito de Dr. Flitz, que fazia aquela... Até hoje o pessoal, os médicos ficam assim, ó, com a faca enferrujada, abria as pessoas, fazia cirurgia, curou não sei quantas pessoas, mas só que o médico, o que recebia o espírito, já começou o quê? O orgulho, a vaidade. Aí veio uma pessoa e matou ele com uma peixeirada, uma facada. Arigó, nos anos 40, também recebeu o mesmo espírito do Dr. Fritz da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, eu estou colocando mais a pertinho de hoje. Jesus, quando curou o cego lá, aquela questão mesmo de Lázaro, quando se levantou, hoje nós sabemos, a ciência sabe que existe um momento de catalepsia. Você pode, o seu coração ficar com os batimentos e voltar a bater. Entende? Então, Jesus, como era conhecedor de muitas coisas de clarividência, né? Ele fez com que aquele espírito, né? Agora, essas escolhas foram escolhas para demonstrar o poder da fé, porque o mesmo Jesus que fez essas curas chegou a nos dizer que a nossa fé, se fosse o tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos para essa montanha se locomover. Só que as traduções se perderam muito do aramaico, do hebraico. As montanhas das quais Jesus se referia são as nossas montanhas interiores, os nossos obstáculos. Mas numa metáfora, as Bíblias mais assim, com todo respeito, mais credíveis são as brasileiras, por conta das pessoas que traduzem ao seu bel prazer. Quando a gente começa a estudar línguas, nós começamos a ver que existem terminologias coloquiais. Por exemplo, em 2006 na Alemanha, eu estava vendo uma Bíblia luterana e tinha uma passagem lá que era muito interessante, falando sobre o camelo e da agulha, né? Você vê que tem brasileiros, na sua ignorância, que ainda fala que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, né? Primeiro que a agulha era o buraco da agulha, que é uma porta para não passar os camelos grandes, porque os camelos grandes faziam bostas gigantes, sujava toda a cidade. E aí tinha um buraco da agulha, que aí o camelo não passava por ali. E a palavra que foi assim totalmente credibilizada no Brasil, nas Bíblias, como rico, na verdade não queria dizer rico. Num estudo que a gente fez ali, com até pessoas que a gente se correspondia de Israel, a palavra mais próxima da língua portuguesa seria boçal, orgulhoso, desdenhoso. Mas colocou rico por causa do interesse de quê? Do dízimo, de pegar dinheiro. Quanto vocês estão pagando aqui por mês aqui na casa? Quanto é o dízimo aqui? Quanto é o dízimo aqui? Nenhum. Porque a gente não pode cobrar por aquilo que é dado de graça para nós. Não é? Agora, lógico, a casa precisa de pagar a luz, pagar essas coisas. Aí quem quiser ali dar uma doação, quem quiser comprar um livro, às vezes a gente não precisa nem de dinheiro, mas compra um livro, entra um dinheirinho para casa, já ajuda. E você também está levando conhecimento para você. Que é o que vai... Você, ao sair daqui, você pode se divertir, você pode viver a sua vida, a sua época, mas se você não buscar conhecimento, você vai sair daqui quase da mesma forma que entrou. Às vezes até pior. Ok? Mas Jesus, ele também disse assim, em João 14,16, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Me vou para vos preparar o lugar, e assim que vos tiver preparado, voltarei e buscarei para mim. Esse voltarei não é voltar para a terra, que as pessoas... voltarei nesse ciclo de moradas, de esferas, de colônias espirituais, de acordo com o nosso grau evolutivo. Então Jesus, ele curou, mas essas pessoas escolhidas foi para chamar atenção. Foi o cego, foi a mulher que sangrava. Ele aproveitou para dar um ensinamento, que a mulher tocou nas vestes dele e ele sentiu, e ele estava ele era um ser tão espiritualizado que a fé da mulher também ajudou a curar. Então Jesus foi muito polêmico, porque ele pegou Zaqueu, que subiu no Sícaro, que seria uma rocha, uma coisa grande, e ele chamou Zaqueu e foi para a casa de Zaqueu. E Zaqueu, no preconceito da época, era considerado uma pessoa de má vida. Aí, por que Jesus ia na casa de uma pessoa de má vida? É ignorância. Tem gente que hoje não quer ajudar as pessoas porque por preconceito. Puro preconceito. Então Jesus não é que ele escolheu, ele aproveitou o momento, naquele momento, para dar o ensinamento para que chegasse até nós, né? Para nos mostrar que se a gente tem fé, porque muitas vezes eu vi pessoas sair do câncer, de ir lá na casa lá ou aqui mesmo. Por exemplo, aqui houve muitas curas, até os espíritos aqui estão me lembrando. Eu nem me lembrava disso, eu já recebi um espírito chamado Dr.
Frederico von Stein aqui, né, Evanilda? Você é daquela época, né? E aconteceu um monte de coisa, né? Uma menina que estava condenada do coração, né? Pequenininha, né? Fez uma cirurgia aqui espiritual do coração. Pessoas com pernas abertas aqui que fiam. Foi mais que tanta gente, não foi? Naquela época. Você vê, mas foi um estágio, né? A gente recebeu esse médico ali, deve estar reencarnado, trabalhava aqui, trabalhava na Guatemala. Né, um espírito de um médico que a gente fazia. Aí muita gente aqui vai dizer, ai, recebe de novo para fazer uma cirurgia em mim. Quer dizer, você pensa em você ou você também pensa em mim? E será que eu não estou indo para outros estágios? Já passei por esses daí, né? Mas as pessoas são egoístas. Elas querem continuidade naquilo que elas querem acreditar, porque elas querem aquela imagem para si e para aquelas outras pessoas. Sem refletir se aquilo vai ser bom para outra pessoa. Não, quero saber que eu gosto disso. Eu acredito nisso, eu quero isso de novo. O povo também quer, eu também quero. É assim que as pessoas veem. Estive vendo sobre a vida de Chico Xavier, que fala sobre a data limite de 2019. O que diria a espiritualidade hoje a respeito? Então, data limite, né, do Juliano, né, Posati, inclusive ele tem um programa chamado Círculo, do qual até eu tenho algumas aulas lá, e ele pega várias coisas dentro da doutrina espírita, dentro dos OVNIs, né? De várias estruturas, né? Da ciência espírita, de não espírita. Então, a data limite, eles vieram em Blumenau, tem até não sei se tem aqui para vender, mas tinha lá em Blumenau, que era todo aquele programa de Chico Xavier, mas tem que olhar o seguinte, só tem uma coisa que eu penso, muita coisa que está dizendo data limite está acontecendo, né? Agora, mas as espiritualidades só vai acontecer se Papai do Céu quiser, se for assim do destino da Terra, né? A gente tem uma catástrofe. Mas eu imagino, não imagino que é 2019, 2020, 2025, com datas eu sou um pouco assim receoso, porque não se pode afirmar. Chico Xavier disse aquilo, tem pessoas que que Chico disse, e são pessoas que são testemunho, não é assim também? No negócio da corrupção, né? Fulano disse que deu dinheiro, né? Não é? Mas cadê a prova que deu dinheiro, não é isso? Hein? Entende? Não estou condenando, até porque faz parte do círculo. Como é que se diz? Eu creio que mais datas eu fico um tanto assim, porque isso pode ser postergado, isso pode não acontecer. Eu acredito sim que vai acontecer algumas catástrofes com a Terra, e já está marcado isso, porque a Lemúria afundou, né? A Atlântida afundou, e isso o nosso globo ele é assim um pouquinho, ele vai verticalizar, que é a verticalização da Terra. Os maias falavam, muitos povos falaram, quando verticalizar, algum lugar vai fazer assim, né? E é necessário para evoluir, por causa o homem destrói muito o planeta, fica fazendo pasto, só pensa em dinheiro, só pensa em interesse pessoal, só pensa em poder, só pensa em se dar bem, não olha o próximo. Então, por isso que a Terra passa por isso, porque o nosso planeta não é um planeta muito adiantado, né? Também não é o mais atrasado, como diz o Livro dos Espíritos, mas é ainda em ascensão ainda à perfeição, não é perfeito ainda. Mas eu creio que não existe uma data limite. O que eu penso e o que os espíritas pensam, o Divaldo Pereira Franco, que é o maior do espírito do mundo, está com 91 anos, já falou a respeito, deu até depoimento lá nesse vídeo. E eu creio que vai acontecer. Agora, não sei se é precisamente 2019. Isso ninguém me disse. Como médium, eu não posso afirmar isso. Eu prefiro dizer que não sei. Né? Ok? Vamos para a última, então. A doutrina espírita nos orienta a perdoar. Isto inclui a isentar das consequências quem praticou o mal? Não entendi o finalzinho ali. Vou fazer ela toda, então. A doutrina espírita nos orienta a perdoar. Isto inclui isentar das consequências quem praticou o mal? Então, praticar o mal, essa palavra, praticar o mal, vou começar pelo final, né? Então, o que é mal para você não foi mal para outra pessoa. Não é? Então, assim, perdoar, Jesus foi que disse, perdoar 70 vezes, 7 vezes, né? Dá 490 perdão por dia. Não é? Também Jesus não fez essa conta, a gente é que faz essa conta. Ele não disse que era por dia, só falou em 70 vezes, 7 vezes. Talvez ele estava falando de uma mesma coisa, ou de diferentes coisas, mas não está lá. A gente tem que fazer essa matemática, 490 perdão, já para deixar a pessoa já meio assim, né? Não é? Meu Deus, 490, então desisto. Não. 70 vezes, 7 vezes. O que Jesus quis dizer
com nós perdoarmos é que quem perdoa é superior. Quem se magoa e quem odeia e quem fica e quem faz, porque a melhor coisa é você ser a vítima. Não uma vítima passiva. Agora arranque meu braço, você já arrancou esse, arranque esse. Não, não é isso que está se falando. Passividade também é falta de amor próprio, é falta de... então você não está resistindo ao mal também. Mas ninguém é obrigado, porque as pessoas se obrigam a conviver com o mal, ou conviver com aquilo, fazendo aquilo, porque tem o orgulho por trás. Pode ver, tá vendo? Voltamos com orgulho de novo. E pode ver, quando você se afeta porque alguém está dizendo que você tem orgulho, o que é que está afetado? Porque se você não se afetasse, você não teria orgulho, né? A pessoa que não tem orgulho fala assim, será? Né? Bem assim, né? Tansamente, como diz aqui no sul. Será? Eu não havia percebido. Agora, perdoar é uma questão de superioridade, né? Porque às vezes a pessoa recebe uma mágoa, uma traição, uma coisa, e aquilo fere muito, né? Fere por causa do senso de justiça da pessoa, do merecimento que a pessoa não merecia. Mas aconteceu, o que é que você vai fazer? Você tem duas opções quando acontece uma coisa errada, que você é traído, sei lá, do seu ponto de vista. Tem duas opções. Ou você perdoa, fez, esquece, não é obrigado a viver com a pessoa, ou você não perdoa. Mas também, se você não perdoar, porque não adianta perdoar, né? Aquela pessoa assim, eu já perdoei, mas Deus vai cuidar de você. Deus vai dar o troco. Quer dizer, eu perdoei, eu estou querendo que Deus se vingue por mim. Não é? As coisas que acontecem, não acontecem às vezes, muitas vezes porque as pessoas só querem. Acontecem porque acontecem. Nós podemos decidir, são escolhas, né? A gente fica aqui, vem para casa agora dia de chuva, fica em casa. Eu perdoo ou não perdoo? É uma escolha. Mas quanto mais o espírito é evoluído, mais ele perdoa. E quanto mais ele é superior, mais as pessoas querem ficar perto da pessoa. Quanto mais a pessoa é inferior, manipulando, fazendo coisa, está se igualando a pessoa também, que está sendo igual ou pior. Não é? Porque ninguém vai... Você não apaga o que foi feito, mas você melhora o que foi feito. Ninguém pode fazer um novo começo, né? Mas podemos fazer, como disse Chico Xavier, um novo final. Finalizar de outra parte. Agora, se aquilo se faz mal, afasta. Se afasta da pessoa, se afasta de tudo, tenta recomeçar a vida, tenta dar um tempo. Alguma coisa você tem que fazer. O que não pode é você continuar assim, porque você vai ficar se destruindo de tudo que você conquistou, vai se destruir por causa de alguém. Ah, mas esse alguém é muito importante porque eu amo. Será que ama mesmo? Pode até amar, mas não tem um orgulho também junto, não? Então tem que pensar em tudo isso. O perdão é inexorável, né? Jesus disse que é inexorável. O perdão de qualquer jeito nós vamos perdoar, não tem jeito. Se não for nessa vida, vai ser na outra vida. E você está atrasando, porque quando eu deixo de perdoar, na outra eu vou ter que perdoar. Ou naquela outra, eu vou vir como pai e filho, vou vir de qualquer jeito, vou vir com um gêmeo, aqueles que tem duas cabeças, que é o simianês, a siamês assim, vou vir para dividir o mesmo corpo. Não é? Tendo que usar duas pernas para um só, vai de todo jeito, vai se perdoar. E quem tem esse conhecimento devia estar agindo mais rápido. Quem não tem esse conhecimento, opa, vou sair daqui hoje pensando nisso. Encerrou já. É. Aqui é bom que vocês fazem pouca pergunta. Em Blumenau, o povo faz pela internet, faz assim, deixa a gente até, né? Mas eu sinto uma paz muito grande. Tanto sinto lá, mas aqui eu acredito que é a energia do local, tudo mais, né? E falando para vocês que, já que a última pergunta foi sobre o perdão, o perdão, ele não depende da outra pessoa. A outra pessoa não vai... porque o que nós exigimos das outras pessoas é que eles façam aquilo que a gente quer para a gente perdoar. Mas isso não é uma condição? O perdão não pode ter condição. Isso tem uma oração que Chico Xavier fez, muito bonita, que ele fala que é perdoar incondicionalmente, né? Sem exigir, né, condições sobre a pessoa. Esse tem a moral de falar de perdão, Chico Xavier. Sobrinho que tentou derrubar ele porque não ficou lá na fila, que estava pegando coisa, mas ele nunca falou para ninguém. Mas dá para perceber que quem erra quer botar a pessoa no buraco também, né? Não é isso? Devemos perdoar realmente, porque eu acredito que viver com mágoa, rancor, nutrir ódio por outras pessoas, são outras coisas ruins. Quanto mais você conhece, mais você será cobrado, ou será cobrada. Então tem gente que desiste do espiritismo
Porque não, é melhor não conhecer, porque aí eu posso errar um monte. É uma questão de consciência. Tem gente que demora para vir, demorou para chegar aqui. Tem gente que nem sabe como foi quando viu, estava aqui. Tem gente que está aqui e você está se espiritualizando. Cada vez que você se espiritualizar, você já vai você não vai buscar tanto material e o material vai vir para você. Não é? Eu nunca vou esquecer de uma coisa aqui em São João Batista, né? Que quando a gente, às vezes, por uma dificuldade, eu trocava de carro, ou não vinha com outro carro, as pessoas estavam aqui e diziam, será que aconteceu alguma coisa? Porque a fé delas estava se tu tivesse um carro melhor. Veja que condicionamento, não é? Mas é da cidade, é do local, não é isso? Você vê que quando aqui tinha 15 mil habitantes, o nível de fofoca era maior. Hoje, como tem muita gente de fora e quase ninguém se conhece aqui em São João, o nível de fofoca diminui. Não é? Diminuiu, eu já senti isso. Diminuiu por quê? Porque eu não conheço aquela pessoa, eu quero falar da vida de quem eu conheço desde criança. Olha lá, olha lá! Não é? Quer dizer, até isso é necessário, né? Até essa imigração toda, né? Seja de gaúchos, de pessoas de fora, é uma imigração que, lógico, traz coisa ruim, mas que todo lugar traz, né? Hoje não tem nenhum lugar que não seja perigoso, não tem nenhum lugar que tenha nada de ruim, hoje não existe mais. Se é um lugar até adiantado lá no primeiro mundo, vai ter os terroristas que não dão sossego, vai ter isso, vai ter aquilo. Hoje está assim, hoje é o ser humano que precisa de melhoramento. O ser humano precisa se amar mais para depois amar o outro. Precisa sentir as coisas. Em vez de eu estar pensando, eu tenho que estar sentindo que coisa boa está aqui, essa chuva maravilhosa caindo. Aí eu já vou mudando minha faixa mental. E aí? Agora, se você se condiciona todo dia a pensar, a buscar, tem gente que de manhã, se não der uma olhada lá no Zap Zap, ou no Facebook, ou no Estragão, né? Não, é Estragão para mim. Eu não tenho, mas quem tem fica lá olhando. Como ela tá na praia. Também queria estar lá. Estragão, estragou com o dia da pessoa. Não é? Mas isso é um condicionamento ruim. Não é? E dentro dessa casa sagrada que eu considero, né? Estou falando do fundo do meu coração. Né? Então, quando os outros observam as outras pessoas, nós queremos criar estigmas. O que é estigmas? Não é só aquelas marcas de Cristo, né? Eu tenho 2 vitíligos aqui que são 2 estigmas em cada pé. Quando eu estou assim na praia, parece as marcas de Cristo no pé, né? O vitiligo ficou lá, uma manchinha branca. Então, os estigmas que as pessoas colocam nos outros são que a condenação, né? Eu te condeno, tu é assim e pronto, e assino. E acabou. Mas existem pessoas com merecimento. E tem pessoas que erram e não são condenadas. Porque o que ela faz e por que ela fez e como ela fez e o porquê e o que está acontecendo está sendo regido pelo alto e não por uma pessoa. Então cuidado quando você for julgar uma pessoa ou você quer transformar a pessoa naquilo que você quer, seja seu filho, sua filha, seu marido, porque na questão 928 de O Livro dos Espíritos é muito interessante essa questão. Vim descobrir só de uns 3 anos para cá. Não a conhecia, foi uma intuição espiritual que pediu para me abrir e ler essa pergunta que tinha tudo a ver com o que eu estava fazendo, com o que nós estávamos trabalhando. E alguns pontos nessa questão 928, quem tiver o Livro dos Espíritos deveria procurar, é muito interessante. Na questão 928 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta textualmente assim: pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica nesse mundo, evidentemente indica nesse mundo uma vocação. Não seria os males que nos acontecem, não seria por não seguirmos esta vocação natural? E a resposta 928 é verdade. O primeiro diz que é verdade, concorda com Allan Kardec, é verdade. E são os pais que, por orgulho, na resposta, ou por vaidade, desvirtuam o caminho traçado pela natureza para os seus filhos. Quer dizer, isso aconteceu conosco também. Porque a gente quer desvirtuar o caminho até que está sendo traçado. Lógico que a gente também pode errar, né? Poxa, estou com ele aqui como sócio, mas aí apareceu ela que está me... Aí eu vou com ela, deixo ele, e o meu caminho estava traçado com ele, mas também o caminho não pode estar mais traçado com ele, pode estar traçado agora de ser sócio com ela, e aí? E a dúvida onde é que fica, né? Mas caminho traçado, seja pelos pais ou pela natureza, eu estou falando de comportamento, de aptidão, de vocação para fazer as coisas, né? A gente tem uma vocação para se espiritualizar, mas a gente busca... Estou doido para sair daqui para ver o futebol, estou doido para fazer aquilo. Eu quero saber o que aquilo vai te trazer. Mais vício,
mais assistir os programas de futebol, e mais isso, e mais aquilo, e mais a novela, 1 hora. E aí você está presa, você é preso do sistema. Que bom que essa geração, pelo menos a minha filha, eu vejo que ela não está aprisionada na televisão. 1 hora assiste um filme, outra hora, mas está fazendo outras coisas. Que bom. Talvez já foi o clima, né? Que a minha esposa, pelo menos, nunca gostou de televisão no quarto. Você vê que eu tenho uma lá em Blumenau, mas não funciona. Acho que ela rogou uma praga, não vai funcionar. E a bicha não funciona mesmo. E é boa tudo, faço de tudo, mas o bicho não pega de jeito nenhum. Então, acabou, né? A gente não assistindo também. Então, gente, olha, muita paz para vocês. Que possam volver para os vossos lares, né? Em paz e mais consciente, né? Do que nós devemos buscar sempre perguntar. Porque são as perguntas que movem e melhoram o mundo e não as respostas. Espero que tenham respondido, e a todos que vão assistir isso depois também. Muita paz para todos vocês e até, né, um próximo retorno aqui para que a gente possa, né, nos ajudar a todos a evoluir e a crescer. Muita paz. Obrigado, Zé.